que a gente grite para ele escutar. Até num sussurro ele ouve, é bem verdade. Mas existem orações que quando a gente fala com o coração, fala com toda a nossa alma, a gente coloca a nossa força e isso mexe com o coração de Deus. Porque a gente não tem vergonha de orar. A gente se expressa, independente do que os outros vão dizer ou pensar, aleluia. E quando eles oraram desse jeito, toda Jerusalém ouviu isso. E quando Pedro prega o microfone, não era mais o mesmo Pedro que antes. A gente lembra dele que negou Jesus, a gente lembra dele que afundou quando foi caminhar. Agora Pedro prega diferente, ele começa a pregar e 3.000 pessoas não apenas se convertem, igreja, mas já se batizam. Então, na época da igreja primitiva, quando ouvia a pregação, o pessoal já queria se batizar. Hoje nós pregamos, as pessoas aceitam Jesus como Salvador e depois de alguns anos ou alguns meses vão tentar se batizar, mas a convicção daquela igreja era tão forte que quando eles ouviam aquelas palavras, eles queriam esse Jesus para ele, aleluia. E as pessoas se convertem ao Evangelho. No capítulo 3, então Pedro e João vão orar na hora 9. Isso eram 3 horas da tarde. Talvez, se fosse hoje, não tem nada para fazer, não vão trabalhar. 3 horas da tarde eles foram na hora da oração. E diz a Bíblia no capítulo 3, que quando eles vão à igreja, no templo Formosa havia um coxo. Aleluia. E quando Pedro olha para aquele homem queria uma esmola, queria algo material novamente. E Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele puxa o coxo. E aquele coxo que nunca tinha andado, naquele momento ele começa a andar, e não só andar, mas a pular e saltar. E quando ele entra no templo, a igreja se alegra, porque havia milagres, havia prodígios, aleluia. Mas lembre-se disso, todas as vezes havia oração, aleluia. E o povo se alegra. E por causa disso, vem os sacerdotes, vem os fariseus e os prendem. E eles, mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo injustamente, eles são presos. Às vezes acontece isso com você. Você começa a andar no poder de Deus. Você começa a buscar a Deus. As pessoas não te compreendem. E às vezes as pessoas que não te compreendem são os mais próximos de você. Diz que você agora está fanático, diz que você agora só busca Deus, diz que você agora não é mais amigo, não é mais da família, porque algo maior entrou em você e aquilo contagia a tua vida, aleluia. E eles são presos. E logo no capítulo 4, eles açoitam, eles repreendem e são soltos. E então chega nesse versículo que a gente acabou de ler, nesses versículos. Quando eles são soltos, eles anunciam o que Deus fez na vida deles. Então, o que acontece? Eles fazem uma oração diferente. Uma oração que moveu o lugar da onde eles estavam. Uma oração que quando Deus ouviu aquela oração, Ele disse: eu sou obrigado a descer. Eu sou obrigado a mostrar que eu estou nessa oração, aleluia. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus, né? Aquilo que Deus fez. E o título dessa mensagem é: uma geração impactada pelo grande mover de Deus. O que é uma geração que é impactada pelo grande mover de Deus? Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês, como é que era aquela igreja da época, a situação. Primeira coisa, você já pode perceber, era uma igreja que era perseguida. Uma igreja onde as pessoas, os religiosos da época tinham inveja, porque havia poder, haviam sinais, haviam prodígios. Então, eram perseguidos pelas autoridades romanas, eram perseguidos por Pôncio Pilatos, eram perseguidos por Herodes, eram perseguidos pelos religiosos. Então, para que haja poder na igreja, não reclame se houver perseguição, se alguém da tua família, alguém dos teus amigos, alguém do teu ciclo está te perseguindo, alguém está falando, isso é sinal que o poder de Deus vai entrar na sua vida, porque aquele que é perseguido injustamente pelo nome de Jesus Cristo, Deus honra e muito, aleluia. Talvez você, depois que se converteu, tenha ouvido críticas na sua casa, pessoas têm dito, e agora?
Poxa, tu não toma mais cerveja, tu não faz mais isso, tu não faz mais aquilo, agora até é ruim de conversar com você. Sabe por quê? Porque é um tempo que Deus está provando onde está o teu coração. O próprio Jesus disse: todo aquele que honrar mais a família não é digno de mim. Então, a primazia, o primeiro lugar, tem que estar Jesus na tua vida. Eu sempre digo, o homem que tem preço não tem valor. O homem que tem valor não tem preço. Valor e preço são diferentes. Se você tem valores, significa princípios, significa coisas que não se negociam. Se você tem preço, diz um ditado no mundo que todo homem tem o seu preço. Em parte é certo, o nosso preço já foi pago lá na cruz do Calvário, que foi o sangue de Jesus, aleluia. Mas é esse o nosso valor maior, que é Jesus, em nome de Jesus. Mas fora disso, não negocie a tua fé, não negocie Jesus, não negocie. Então a igreja era perseguida. Os judeus também perseguiam, os próprios irmãos perseguiam os apóstolos, a família. Só que essa igreja tinha um discernimento espiritual. A oração, se você perceber, a gente vai explicar ali lá na frente. Eles sabiam que quem se levantava contra eles era o inimigo. Era alguém movido pelo inimigo. Porque toda vez que você se levanta para fazer algo para Deus, você pode ter certeza, o inimigo também se levanta para tentar te derrubar, para tentar te tirar do foco. Não há um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se levante em oração, que se levante para fazer a obra de Deus, que não venha provação, que não venha retaliação, que não venha algo para dizer, para, isso não é para ti. Olha só o que está acontecendo. O inimigo vai tentar soprar isso na tua vida, no teu ouvido. Então, só que todo aquele que perseverar será salvo, todo aquele que permanecer, Deus honra. A Bíblia diz: porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, resisti a ele, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago também fala isso. Ali em Pedro, ali em Tiago, também fala isso. Então, onde você vai estar amanhã depende de como você reage hoje. Então, discernimento é algo que nós como igreja temos que ter. Se você perceber, eles não falavam mal das autoridades. Eles não diziam para Deus matar essas autoridades. Eles apenas diziam para Deus dar ousadia. Olha que oração diferente. Talvez se fosse eu e você, né, a gente orava o Salmo 58, como Davi orou. Não que esteja errado, mas foi uma oração que Davi diz assim, ó, quebra os queixos deles, que eles se derretam como lesma. Se você ler o Salmo 58, a oração de Davi, ele quer acabar com seus inimigos de uma vez. Mas aqui, a igreja tinha um discernimento que aquela provação, que aquela situação era para eles serem exaltados, para o nome de Deus ser exaltado, melhor dizendo. E uma coisa importante, que eles testemunhavam o que Deus fazia. Se você ler ali no capítulo 4, no versículo 20, olha o que Pedro fala ali, ó. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Eu não sei o que que Deus tem feito na tua vida, o que você tem visto Deus fazer. Eu não sei o que você tem ouvido de palavra de Deus, mas uma coisa importante, para que o grande mover de Deus esteja na tua vida, você tem que falar do que tem visto e do que tem ouvido. Porque todo aquele que fala do que tem visto e do que tem ouvido, vai provar o grande mover de Deus. Aleluia. E a igreja orava sem cessar, vendo que o Estado era contra, que a religião era contra, que todo mundo queria acabar com eles, eles oravam. Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e anunciar-te-ei coisas pequenas, não, coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Olha só, essa palavra clamar no original significa bradar com grande intensidade. E quando você começa a clamar a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, o que vai acontecer? Deus vai anunciar coisas grandes na tua vida, e que tu nem sabes que isso era possível para fazer na tua vida, na tua casa. Deus vai fazer.
Mas a igreja precisa levantar um clamor. Por que você acha que a sala de intercessão fica praticamente aqui embaixo do púlpito? Por acaso? Não. Não sei se você já tinha percebido isso, mas a sala de intercessão praticamente fica aqui embaixo, onde nós estamos pregando. Sabe por quê? Porque quando você ora, Deus te exalta aqui em cima. Não é à toa que enquanto os pregadores estão pregando, você acha, como esse cara prega bem, como esse pastor é bom. Mas você não sabe quem está orando aqui embaixo. Você não sabe quem está intercedendo aqui embaixo. Você não sabe o tempo de oração que se passa aqui embaixo, aleluia. E quando a oração é dirigida, quando há um clamor da igreja, então as coisas acontecem, aleluia. Então a igreja precisa clamar. E diz que ela orava sem cessar. E agora, eu quero estudar com vocês rapidamente aqui, como foi essa oração que fez aquele lugar se mover. Você imagine, nós orarmos aqui, fazemos uma oração e essa igreja tremer. Será que é um terremoto? Será que é um abalo sísmico? O que está acontecendo? É o poder de Deus. É que mexeu tanto com Deus, que Deus disse, eu preciso dar um sinal. Eu preciso dar um sinal para mostrar para esse povo que eu sou com eles. A primeira coisa que eles oram, que eles tinham, era unanimidade de propósito. Versículo 24, diz, olha só. E ouvindo isto, unânimes. O que é unanimidade? Todo mundo no mesmo propósito. Todo mundo querendo a mesma coisa. Todo mundo orando pelo grande mover. Todo mundo orando pelos pastores. Todo mundo orando pela liderança. Todo mundo orando para que vidas sejam salvas. Todo mundo orando para que 20 mil almas, que é o propósito do pastor Gilmar, venham aqui nessa igreja. Então, quando há unanimidade, quando a igreja começa a orar num propósito, então, a primeira coisa que eles faziam, eles eram unânimes. Não havia divisão. Até porque a Bíblia diz que reino dividido ou casa dividida não prospera. Se você olhar em Mateus capítulo 12, no verso 25, diz que reino dividido ou casa dividida não prospera. Então, inclusive na tua casa, inclusive nos teus negócios. Por isso que é importante a unanimidade. Significa comunhão, significa unidade de propósito. A própria Bíblia diz em Amós, poderão dois caminhar juntos se não houver comunhão, se não houver união? Então, quando há unanimidade, quando você, sua casa, estão orando pela mesma coisa, então, já é o primeiro passo para o grande mover de Deus. O segundo passo para que haja um grande mover de Deus, eles, diz a Bíblia ainda no versículo 24 de Atos 4, assim, ó, levantaram a sua voz, aleluia. Não que agora que você tem que orar berrando, não que agora que você tem que ir lá no teu apartamento, na tua casa, falar tão alto que toda a vizinhança vai ouvir. Não é isso. Mas eles clamavam em alta voz, levantaram a voz. Como eu falei no domingo passado, existem orações que sobem aos céus. Existem orações, como dizem em Apocalipse, que quando você ora, ela sobe como um incenso suave aos céus, e Deus ouve todas as orações. Mas existem orações, aleluia, que fazem Deus descer do céu. Existem orações que quando Ele percebe que você está orando, que é um clamor diferente, que aquilo é o teu coração, que aquilo é a tua vida, Deus desce. Deus vem e responde de uma maneira sobrenatural, aleluia. E assim a igreja fez. Mesmo que eles apanharam, mesmo que eles foram açoitados, mesmo que eles estavam sofrendo ameaças, eles clamaram a Deus, aleluia, porque eles sabiam que o inimigo às vezes se levanta para cair, e quando ele se levanta é para você ficar de pé também, aleluia. Glória a Deus. Então eles clamavam em alta voz. Então o que eu quero dizer para você, igreja? A igreja, se você quer intimidade com Deus, fica só no seu quarto, você e Deus. Você vai ficar tão íntimo de Deus. Se você quer ver um grande mover de Deus na igreja, vem orar na igreja. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, nós arrumamos tempo para tudo quanto é coisa. Vem orar na igreja. Quando a igreja se reúne para orar, porque é diferente orar em casa, orar na igreja. Deus é o mesmo, Ele está em todo lugar, é bem verdade. Mas quando você vem orar na igreja, há unanimidade de propósito.
a unanimidade de propósito. E eles se reuniam na igreja. Então, se a igreja quer experimentar o grande mover de Deus, mas isso é para os pastores, isso é para os líderes. Não, é para mim, é para você. Todo aquele que está congregando precisa ter um tempo. Venham, tira um tempo. Você vai perceber como é diferente. Não porque Deus está aqui e não está na tua casa. Não. É porque quando você sai do conforto da sua casa e vem aqui, nada te atrapalha. Quando você vem orar junto, você vai perceber que algo diferente vai acontecer na tua vida. E eu posso testemunhar disso algumas vezes. Quando nós congregávamos, tinha uma congregação na Limeira, era do lado da minha casa, praticamente, dava 2 ou 3 casas. Então, eu ia sempre orar lá. Nós tínhamos aquele propósito de 24 horas de oração, e de vez em quando faltava alguém, a gente cobria. Mas não era nada de eu tenho que cobrir outra pessoa, como tem aqui dos jovens também, 24 horas de oração, que acho que se eu não estou equivocado, é primeiro final de semana, é isso, Adriano? É isso, né? Então, tem o pessoal, você pode vir, eles oram da sexta até o sábado, até as 7 horas, 19 às 19. Então, eu me lembro que eu ia orar. E algumas vezes eu orei com pessoas, algumas vezes eu orei sozinho. E teve um dia que foi eu e o diácono Amarildo, e nós estávamos orando lá e clamando a Deus. Isso era uma quarta-feira, às 5 da manhã, a gente ia lá até às 6, 6:30, e orando, e de repente nós pedindo pelo poder de Deus, para que Deus ouvisse as nossas orações. E quando nós, de repente, tudo fechado, as janelas, porque a gente não queria incomodar os vizinhos, óbvio, né? E quando nós oramos, haviam cadeiras plásticas. Quando nós começamos a orar, daqui a pouco a cadeira começou a balançar, e aquilo começou lá, o Amarildo bateu em mim, ficou assustado. Eu disse, o que é isso? Eu disse, eu não sei o que é isso, mas eu sei que é o poder de Deus movendo esse lugar, aleluia. E quando você começa a orar num nível assim, Deus vai te começar a mostrar alguns sinais e prodígios, aleluia. Porque o Deus está ouvindo a tua oração, e Ele vem para mover com as tuas estruturas, move o lugar onde você está, porque quando você ora com todo o teu coração, Ele sabe que não é a intensidade da tua voz, mas a intensidade do teu coração que está explanando o amor seu para com Ele, aleluia. Outra vez, nós estávamos orando, e era um dia de chuva, e não veio ninguém, e eu disse para o Espírito Santo, só eu e você hoje na igreja, chovendo, e de repente o Amarildo, esse meu companheiro de oração, ele sempre vinha e batia no meu ombro e dizia, estou aqui contigo. Eu nem abri os olhos, porque eu estava na presença de Deus, eu sabia que era ele. Às vezes vinha outras pessoas também, e de repente alguém bateu no meu ombro e disse, ainda bem que veio um para orar comigo, glória a Deus, pelo menos a gente está na unidade de propósito. Isso era umas 5:15 da manhã, alguém bateu no meu ombro, era o horário que o marido chegava, e eu comecei a orar, e daqui a pouco eu abri os olhos e não vi mais ninguém naquela igreja. Eu disse, poxa, o marido foi embora, nem me cumprimentou, tudo bem, você estava com pressa. E eu saí e disse, poxa, marido, você foi lá e nem me cumprimentou. Ele disse, eu não fui, não consegui por causa daquela chuva e tal. E perguntei para um, e perguntei para outro, e perguntei para outro, e ninguém foi. Então eu só posso saber que foi o Espírito Santo que me tocou, que diz, você não está sozinho, eu estou com você, aleluia. E quando você começa a orar nesse nível, Deus vai te dar algumas experiências que vão marcar o teu ministério, vão marcar a tua vida para sempre, aleluia. Mas nós como igreja, para que experimentarmos o grande mover de Deus, nós temos que clamar, nós temos que buscar a Deus, aleluia. Então eles tinham unanimidade de propósito, eles clamavam em alta voz, eles sabiam e reconheciam a soberania de Deus. Versículo 24 ainda diz assim, Senhor, Tu é que fizestes o céu e a terra. Eles sabiam que tudo que existe é porque Deus fez. Se você tem algo na sua vida, se você tem uma esposa, se você tem filhos, se você tem marido, se você tem posses, se você tem um emprego, é porque Deus te deu. Não pense que foi por causa da tua inteligência, não pense que foi por causa só de você. Porque Deus de alguma maneira
permitiu ou providenciou para que você tenha isso que você tem. Então, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Deus honra aqueles que honram a Deus. Mas, o que eu quero dizer para você é que em tudo que você faz, existe a mão de Deus, aleluia. E eles sabiam disso. Eles reconheciam que aqueles inimigos que estavam contra eles também, no versículo 26, diz assim, ó, levantaram os reis da terra e os príncipes, ajuntaram a uma contra quem? O Senhor. Não era contra eles, não era contra você, não é contra a tua família, quando as pessoas se levantam, é contra o Senhor. Se você está na obra de Deus, se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, quando as pessoas vêm te perseguir, não é contra você, é contra o Senhor. E quem há de resistir ao Senhor, operando Deus, quem impedirá, diz Isaías, aleluia. Então, se você está na presença de Deus, buscando a Deus, eu gostaria de dizer o contrário, mas vai haver inimigos. Só que eu quero dizer algo para a tua vida, para você levar isso. Quando o inimigo se levanta, é para te exaltar. Porque o inimigo pode vir te perseguir. Se você ficar firme, você vai ser muito e muito honrado por Deus, aleluia. Só que você precisa estar em Deus. Glória a Deus. Diz aqui também que eles não pediram para que Deus acabasse com os seus inimigos, mas pediram ousadia. Versículo 29. Abra ali comigo. Olha a oração deles. Talvez, como eu disse para você, se fosse eu, se fosse você, nós diríamos, Senhor, Tu olha o que eles estão fazendo contra mim, contra a Tua obra, acaba com eles, Senhor, extermina-os. Sabe o que eles pediram? Eles oraram assim, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. É uma oração, de certa maneira, estranha para nós, não é verdade? Olha para as suas ameaças. Diz para eles não me ameaçar mais. Faz com que eles nem me incomodem mais. Talvez nós orássemos assim. Mas eles sabiam que aquelas ameaças que eles estavam fazendo não era contra eles, era contra o Senhor. Então, Senhor, só olha, escuta cada ameaça deles e agora nos dá ousadia para pregar a Tua palavra. Porque eles vão ver que existe um Deus além do que eles imaginam. Eles vão ver que existe um povo que ainda serve a Deus, um povo que ainda experimenta o grande mover de Deus, aleluia. E quando eles oraram dessa maneira, olha o que aconteceu. Eles oraram assim, agora Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falam com toda a ousadia a Tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do Teu santo Filho Jesus. E quando eles acabaram de orar, a Bíblia diz que moveu aquele lugar em que eles estavam reunidos, aleluia. Você quer que Deus mova a sua casa? Você quer que Deus mova as coisas no seu trabalho? Você quer que Deus mova as coisas aqui na igreja? Você quer experimentar o grande mover de Deus? Faça esse ano de 2018. Faça o que você não fez em 2017. Ore na sua casa, continue orando o teu particular com Deus, mas venha orar na igreja. Combine com 2 irmãos. A igreja está sempre aberta durante todo o dia aqui, à noite. Tem pessoas sempre orando aqui. Venha orar na igreja. Quando você começa a orar, mas por que eu tenho que orar na igreja se eu posso orar em casa? Você pode dizer isso? Pode, você pode orar. Só que você vai experimentar muitas vezes o que tem experimentado. Se você quer experimentar o grande mover na igreja, não existe um grande ministério sem grande oração. Orem pelos pastores, orem pelos líderes, orem para que o povo de Deus venha com sinais e prodígios. Talvez você chegue e diz assim, mas na igreja eu não vi o paralítico andar, eu não vi o cego enxergar, eu não vi grandes coisas. E eu e você, o que estamos fazendo para que haja isso? Esperando só pelos pastores? Esperando só pela liderança? Esperando só pelos outros?
Você quer a mudança? Eu quero a mudança? Comece por mim, comece por você. Quando eu e você mudamos, tudo muda. Eu sempre creio assim e digo, ensino também assim. Quando a gente olha muito para os lados, olha muito para os outros, a gente não tem tempo de olhar para Jesus. Grave isso. Quando você está olhando muito para os outros, o que os outros estão fazendo, olhando para o lado, olhando para isso, olhando para aquilo, você perde o foco. Você não está olhando para Jesus. Porque quando se olha para Jesus, você não olha para o lado. Você não olha para o que o outro fez ou deixou de fazer. Você olha para o que Cristo fez pela sua vida, aleluia. E quando você coloca os olhos em Deus, a tua vida muda. Porque a igreja, ela é imperfeita. Tem muita gente que confunde a igreja com o céu. Queridos, a igreja não é o céu. Se você conviver muito tempo comigo, você vai perceber que a gente falha também. Que a gente não é perfeito, não tem asa, como diz o pastor Gilmar. Se conviver com o pastor Adriano aqui também, vai perceber que ele também tem defeito. Isso nem foi um pastor que disse, foi o Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, um dos filósofos mais famosos do Brasil. Que a melhor maneira de se decepcionar com o seu ídolo, com alguém que você admira muito, é conviver muito tempo com ele. Ele disse isso. E é verdade. Quando você namora, você pensa, poxa, ela é quase perfeita. Ele é quase perfeito. Você casa, você vê que é um pouco mais difícil. Mas o segredo do amor não está em casar com a pessoa perfeita, com a pessoa certa. Mas o segredo do amor, o segredo da vida, é que mesmo que às vezes a pessoa não seja a pessoa tão certa, você e ela acertarem juntos as coisas para que Deus faça as coisas acontecer na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que você tem feito nesses últimos dias, mas se você quer sinais espantosos, quer sinais e prodígios, eu sugiro que você esse ano venha orar mais. Você quer o grande mover na tua vida, na tua casa? Ore mais, busque mais, se consagre mais. Venha orar na igreja. Tem que orar todo dia? Não, mas escolha um dia e venha orar. Convide 1, 2 irmãos aqui. Nós fizemos um propósito. Nós daqui do domingo de manhã e vamos convidar os obreiros. Eu falo aqui, se você quiser orar conosco também, já está convidado. Às sextas-feiras, porque a gente não trabalha no sábado, talvez alguns não possam. Sexta-feira, às 10 da noite, nós vamos começar a orar aqui, das 22 até meia-noite aí. Né? Então, esse foi o horário que a gente escolheu aqui. E claro que a gente vem outros dias às vezes, mas esse vai ser o nosso propósito. Claro que alguns não podem trabalhar no terceiro turno, algumas coisas assim, a gente entende, mas escolha um irmão, venha orar. Venha experimentar o grande mover de Deus. Você quer que essa igreja tenha um grande mover de Deus? Comece por mim, comece por você. Aleluia. E você vai ver que Deus vai fazer sinais espantosos. Você vai ter aquelas experiências sobrenaturais e você nunca teve. E o mais importante, você vai ficar cheio do Espírito Santo. E Deus, quando você anunciar a palavra de Deus, vai ser com ousadia. Não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser do mesmo jeito. Quando você pregar a palavra de Deus, ela vai ser diferente agora. Eu quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Eu não sei como é que está o teu coração. Hoje é dia de Santa Ceia. A gente já vai passar para Santa Ceia daqui a pouco. Os obreiros já estão se preparando lá atrás. Quando acabar a oração, os obreiros já podem estar subindo aqui. Eu quero orar por você que falou com Deus, você mesmo. Eu não sei da tua vida. Eu não escutei a tua oração. Eu não sei o que você passou em 2017. Eu nem estive lá na tua casa sabendo o que aconteceu lá. Mas o Espírito Santo, que te conhece tão bem, que sabe do teu coração, que quando acabou 2017, você disse assim: eu queria ter feito tanta coisa em 2017. Poxa, Senhor, eu ainda continuei a mesma coisa que em 2016. Talvez até piorei algumas coisas e não evolui nada. Mas esse 2018 eu quero ser diferente. Eu quero ter uma vida de verdade.
eu não quero ser apenas conhecido como um homem que vai na igreja, uma mulher que vai na igreja Calvário, um homem que vai na igreja Calvário, mas eu quero ser conhecido como Eliseu, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando as pessoas olharem para mim, elas não vão ver apenas a minha pessoa, mas vão ver a pessoa de Cristo em mim. Eu quero orar por você. Papai, em nome de Jesus, Pai, esse é um novo ano. E o teu profeta, o homem de Deus, pastor Gilmar, falou que é o ano do grande mover de Deus. E eu não tenho dúvida alguma que essa palavra veio da tua parte, Pai. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, Senhor, que esse é o ano do grande mover de Deus, Pai. E se eu creio assim, Pai, se essa igreja crê assim, que é o ano do grande mover de Deus, nós vamos começar a fazer a nossa parte, Pai. Nós vamos começar a orar mais. Nós vamos começar a consagrar mais. Nós vamos começar a andar em unidade. Nós vamos começar a orar juntos. Nós vamos começar a fazer as coisas do teu reino. Porque se eu creio que é um grande mover de Deus, eu não preciso esperar até que haja algum sinal para que eu me mova. Eu me movo antes para que os sinais venham e me acompanhem, porque a tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem, Pai. Então, não é eu que tenho que correr atrás dos sinais, é os sinais que tem que correr atrás de mim, porque quando eu oro, quando eu busco, os sinais vêm e me alcançam, aleluia. Então, nessa manhã, Pai, eu quero orar por cada vida que entrou aqui, Pai, por cada coração que talvez estava até fraco na fé, estava até com dúvida com relação o que fazer, o que eu faço. Então, em nome de Jesus, eu peço que agora que o Espírito Santo comece a revestir, Senhor, cada um deles, comece a ministrar, comece a derramar um novo mover, um grande mover de Deus, Pai. Senhor, que toda preguiça espiritual, que tudo aquilo que impede de crescimento espiritual, em nome de Jesus, eu repreendo agora e declaro, Senhor, portas abertas para que a tua presença, Senhor, para que os teus sinais, os teus prodígios sejam nesse ano tão abundante que vai faltar espaço para testemunhos aqui do que Deus fez nesse ano, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus.